Parte dos quadro de reportagem do SBT, Roberto Cabrini. Já está aí, Roberto Cabrini está. Roberto Cabrini. Com a gente, os colégios São Judas Tadeu, Galício, Progresso de Guarulhos, Penembi, Caieiras, Salgueiro, gente! E Angatuba. Tudo bem, Rubinho? Tudo jóia. Muito obrigado pela presença, pela vinda. Já um tempão, né, que a gente não se encontra aqui. É sempre um prazer participar do programa, que é sempre muito jovem e muito legal. Cabrini, boa tarde. Boa tarde, Serginho. Uma emoção muito grande. A energia aqui é algo assim inigualável. Impressionante. Com certeza. Bom, Cabrini, a última foi no Iraque. Você passou quanto tempo lá, Cabrini? Dentro do território iraquiano, 50 dias. No Oriente Médio, 70. 70 dias. É. Nós estamos vendo duas matérias, desde que você voltou ao SBT nessa nova fase, foram destaque sobre sua batuta, né? A entrevista com Collor e essa entrevista e essa matéria feita no Iraque. Nós estamos tendo ao fundo as duas alternadas, temos alguns sons e a gente vai conversar sobre isso. Rubinho, você acha que 96 vai ser melhor que 95, do seu ponto de vista do esporte para você? Ah, eu acho que sim. Eu acho que 95 foi um ano muito de aprendizado. Foi assim, um ano bem difícil, foi um ano de várias quebras assim de última hora. E eu acho que 95 tem que servir para o aprendizado, para 96 ser melhor para realmente dar um pouco mais de alegria, porque esse ano faltou um pouquinho sempre na última hora. Cabrini, você chegou a trabalhar com Fórmula 1, né? E com o Rubinho, eu tive a honra de fazer algumas matérias que marcaram, né? Por exemplo, acho que eu fiz, quando o Rubinho estava no kart ainda, tive a honra de fazer uma matéria, que eu admiro muito o Rubinho, então é um motivo que me dá, assim, grande satisfação ter acompanhado determinados trechos da carreira dele. Acho que a primeira vez que ele andou no Fórmula 1, eu estava lá, o primeiro pódio dele eu estava lá, a primeira pole position dele eu estava lá, fiz uma matéria na República do Rubinho. O Rubinho, fundamentalmente, ele vende muita energia, muito otimismo. Ele tem uma mensagem muito positiva, uma pessoa que merece o sucesso. E eu tenho certeza que agora, com a experiência que ele já tem, com o talento que ele tem também, ele vai se dar bem. Pois é. Bem, vamos lá, perguntas. Quem começa? Garota, para quem é? Pro Rubinho. Qual o exemplo que o Ayrton Senna te deixou como pessoa e como piloto? O Ayrton foi uma pessoa muito importante. O Ayrton foi uma pessoa que, como pessoa, ele deixou muita humildade, que eu acho que esse é a grande coisa de um campeão. Não? Ele não precisa ser só campeão dentro da pista, ele precisa ser um campeão fora também. E dentro das pistas ele sempre me ajudou quando pôde. O Ayrton era uma pessoa muito ocupada e era difícil de chegar até ele pelos fãs, pelas coisas que tinha que fazer. Então era sempre muito difícil, mas quando eu precisei ele sempre esteve do meu lado. Então eu tenho muitas boas recordações. Pro Cabrini, eu queria saber, na sua reportagem que você teve recentemente no Iraque, eu queria saber qual a sensação que você teve, que o Saddam Hussein, ele é odiado ou ele é amado pelo povo? Olha, eu acho que é uma boa pergunta, Eu acho que o Saddam Hussein, no Iraque, ele provoca as duas coisas. Ele provoca medo e provoca adulação. Existe uma campanha maciça, a propaganda em torno do Saddam Hussein é algo assim, eu nunca vi nada semelhante. Todos os dias os iraquianos acordam com a televisão falando do Saddam Hussein, todos os jornais falam do Saddam Hussein, então é uma propaganda massiva. E muitas pessoas se deixam envolver por isso. E outras que não se deixam e que têm uma opinião, que têm um espírito crítico, não têm o direito de manifestar essa opinião. Porque no Iraque, você não tem o direito de ser contra o presidente Saddam Hussein. 250 mil pessoas em 16 anos de governo de Saddam Hussein foram massacradas pelo regime. Mas a gente não pode dizer também que é todo mundo contra, porque se fosse todo mundo contra, ele não estaria ali no poder. Se o povo realmente desejasse tirá-lo,
entendeu? E quando o povo assim o quiser, eu acho que o povo conseguirá. Eu acho que esse dia ainda chegará. Fala, garoto. Rubinho, eu queria saber se ele não fica chateado com o pessoal do Cacete e Planeta de fazer uma sátira, chamando ele de Rubinho Pé de Chinelo. Você gostaria de trabalhar no Caceta? Eu acho que sim, né? Valeu, melancia. Obrigado. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho graça, inclusive, peço para gravar, às vezes eu vejo. Inclusive, eu devo estar marcando um programa junto com eles para poder realmente mostrar que o Rubinho não fica chateado. Tá pé de chinelo mesmo, 95 só quebrou, então 96 tem que provar que tá diferente. Grande Rubinho. Fala, garota. Pro Rubinho, depois da morte do Senna, os telespectadores e a mídia começaram a se cobrar mais, né, para as vitórias. Eu queria saber. Entendeu? Eu entendi. Não, foi um momento difícil realmente que eu passei na minha carreira, porque eu queria, e também juntamente com todos nós, acho que a gente queria um novo Ayrton, uma coisa que suprisse com aquilo que o Ayrton deixou. Então foi muito difícil para que eu pudesse suprir com aquele buraco. Então eu tentei de tudo no Grande Prêmio do Brasil. Eu tinha problemas com o carro e tentei fazer a mais, acabei rodando, batendo, e o carro quebrou, e eu corri muito mais a pé do que com o carro. Então ficou muito difícil. Mas acho que serviu hoje, eu posso falar que serviu para que eu pudesse ser uma pessoa um pouco mais forte, não só de cabeça, mas também na hora dentro do carro. Que eu acho que a vantagem do europeu única em cima do brasileiro é a frieza, é poder pagar da sexta para o sábado se ele teve problemas ou não, se ele venceu. Então eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi bastante, que agora o que vier tá bem-vindo. Eu estou acho que bem mais preparado do que antigamente. Rubinho, quando é que vão achar na vestimenta algo mais bacana? Porque a gente fica sem ver assim o Rubinho. Quer dizer, não. Tira não. Tirar não. Não, tirar não. Não posso. Não pode. Tá grudado. O meu contrato vai pro Beleléu, daí não tem nem Fórmula 1 ano que vem. Não, nem só pra ver como é que fica assim. Fica assim, ó, sai. Assim. Melhorou? Assim fica bacana. Bom, assim eu tô pago ainda, tá, Mas a joia? Pepsi fica lá atrás. Não, mas aí eu falo Mas que você tá de costas. Cuidado. Não, eu tô falando só pra dar uma sugestão deles arrumarem um jeito melhor do rosto aparecer, né? Mas peraí então, vai. Pronto. Depois dessa discussão profunda, pro Livre dar um tempo, volta já. Seguimos ao vivo aqui pela SBT Programa Livre. Programa Livre a partir de segunda-feira tem novo horário, 17 horas e 20 minutos, ou 10 para as 5h30, tá bom? Não perca, Programa Livre, novo horário, segunda-feira Mamonas Assassinas, uma série de coisas bacanas. Hoje a gente tá com os assassinos profissionais aqui da reportagem, não, assassino animal, assassino bom sentido. Rubinho também eu fiz, quando eu ainda estava começando, ele levou o kart, o pai, não era nem kart, o que era aquilo? Era o kart? Era um kart, eu lembro da varetinha, esse aqui é o pneu. Isso é um pneu, volante. era um programa de orientação, chamava orientação. Isso é o pneu, isso é a direção. E o Rubinho? Perguntas quem tem? Garoto, fala. Ligado? Eu queria perguntar pro Cabrini o que ele achou de ter passado aquela notícia tão triste pro Brasil, do Ayrton Senna ter morrido, e o que ele achou do acidente em si. Sem dúvida foi um momento mais difícil na minha carreira. Nada foi tão difícil, porque eu sabia que será algo impactante para mim, né? A gente convivia com ele, a gente gostava, e era tudo uma família. A gente na Fórmula 1 é uma família, o Rubinho, os outros jornalistas, era uma família. Mas eu sabia também que isso ia ser algo assim profundamente doloroso para o brasileiro, para você, para todas as pessoas. Então eu falei, eu preciso conter minha emoção, porque eu estou passando uma notícia importante. Mas ao mesmo tempo eu estava emocionado, como todos os brasileiros estavam. Então foi um momento muito marcante. O que eu acho do
do acidente é que a estrutura da Fórmula 1 tentou omitir muitas informações, isso é lamentável. Mas é preciso se lembrar que acidentes em Fórmula 1 acontecem, faz parte do esporte. A única coisa que eu poderia criticar é que as coisas não foram bem esclarecidas, houve manipulação de informação. Mas a ocorrência do acidente em si, eu acho que faz parte da essência da Fórmula 1. Infelizmente, imprevistos acontecem. Tô adorando estar aqui. Muito obrigado. Você é convidadésima sempre aqui. Tá bom? Eu quero te oferecer essa placa em nome do Colégio Progresso. Porque Obrigado. Parabéns, Serginho. Muito sucesso em 96. Você que tão bem interpreta o sentimento dos jovens com a Colégio Progresso. Voltaremos sempre que for possível e nós gostamos muito de estar aqui no SBT. Tá, e a minha pergunta é pro Rubinho, que a gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte super perigoso e até mortal. Eu queria saber como que é pra ele estar sempre arriscando a própria vida. O Rubinho sabe que o Christian veio aqui e eu falei pra ele, você sabia, Christian, que o ciclismo mata mais do que a Fórmula 1? Daí ele falou, eu sei, mas eu também não tinha certeza disso. É verdade? É verdade. É verdade, é verdade. Tem inclusive paraquedismo na frente da Fórmula 1, tem alpinismo na frente da Fórmula 1. Enfim, é um esporte perigoso, mas a única vez que eu tive medo, próprio boxe, né? Na cabeça dói, né? A única vez que eu tive medo na Fórmula 1 foi o medo de ter medo de voltar para o carro, porque na sexta-feira, quando o Ayrton teve o acidente, eu tive o meu acidente que foi, de uma certa forma, eu não lembro de nada, apaguei e tal, foi aquela coisa ruim. Então, quando eu 2 semanas depois de tudo que aconteceu, eu voltei para guiar o carro. Então, antes de entrar no carro, eu estava com medo de ter medo. E, graças a Deus, eu entrei e fiz um dos melhores tempos que eu já tinha feito lá em Silverstone. Foi a única vez que eu realmente tive medo. Eu rezo bastante, a hora que eu fecho o cinto, eu acho que é a hora que eu me realizo mais, a hora que eu fecho a viseira, é a coisa que eu mais amo fazer na vida, então acho que não tem... O dia que tiver que acontecer, vai acontecer ali ou em qualquer outra parte do mundo. Vamos para um telefone. Alô? Oi. Alô? Quem é? É a Antônia, Oi, Antônia. De onde? de São Paulo, De que bairro? cidade de Ademar. Para quem você quer perguntar? É para o Roberto Cabrini. Eilo, pode falar. Cabrini, se você seria capaz de fazer uma comparação entre o Saddam Hussein com Adolf Hitler? Obrigado, Antônia. Olha, Nada. eu acho que a comparação pode ser feita, porque os dois nasceram sob o mesmo dogma, sob o nacionalismo. E existem determinadas semelhanças na formação do Partido Baas com a formação do nazismo. É claro que em momentos diferentes, em países diferentes, em sociedades diferentes. Mas a comparação pode ser feita porque a essência é semelhante, ou seja, nacionalismo exacerbado e, em nome do poder, qualquer atrocidade. Eu queria fazer uma pergunta para o Rubinho Barrichello. Como o Brasil é visto lá fora? Depende em que área, né? Eu acho que Vamos ver na sua. na minha área é sempre visto muito bem. No meu caso, as portas sempre foram bem abertas, porque eu comecei numa fase boa da Fórmula 1, onde o Emerson já tinha passado, o Piquet, o Ayrton. Então, quando eu cheguei, o brasileiro é já visto como sinal de velocidade, como sinal de um bom piloto. Então sempre foi muito bom. Eles sabem que é difícil arrumar dinheiro no Brasil, levar patrocinadores, mas sabem que o brasileiro em si é um bom piloto. Eu queria perguntar pro Cabrini, por que o PC, sendo foragido da justiça, aceitou aparecer na televisão? Ele não aceitou, ele foi encontrado e não tinha outra opção. Aí quando ele foi, a notícia seria dada de qualquer maneira, porque eu o localizei. E aí quando isso aconteceu, ele achou que era melhor aparecer de uma maneira um pouco mais melhor para a própria imagem dele, que seria interessante. Ele é uma pessoa inteligente. Ele basicamente não tinha outra alternativa. Pergunta pro Rubinho, quem tem aqui? Nossa, vamos, gente! Não, eu queria perguntar pro Rubinho o que ele acha da Adriana Galisteu ter crescido com a morte do Senna.
Olha, é difícil, é bem difícil responder, porque eu acho que depende do ponto de vista, todo mundo pode ter opinião. Então eu acho que a Adriane foi uma pessoa que o Ayrton gostou muito, e isso eu posso afirmar porque eu tive sempre do lado. Agora fica difícil saber se eu faria a mesma coisa, se eu não faria, fica difícil saber qual era a posição da Adriane depois do acidente, se ela foi realmente rejeitada pela família, se ela não foi. Então fica muito difícil falar. Eu acho que seria injusto da minha parte dar qualquer justificativa, a parte daquilo que eu sei, que era a única coisa que eu sei, que o Ayrton gostava bastante dela. Pra evitar um tempo, volta. Já! E aí, a gente segue ao vivo aqui pela SBT com o Programa Livre. Roberto Cabrini com Rubinho Barrichello. Rubinho, calma. A Chapolina aqui tá afim de fazer o Pro Rubinho, qual foi o momento da sua vida que você falou, não, eu quero ser piloto? E o que mudou? E a gente tá torcendo pra você ano que vem. Obrigado. Todos nós. É difícil saber o dia que aconteceu, assim, porque foi uma coisa que veio normal na minha vida. Eu com 6 anos de idade, antes de ir pro colégio, eu já corria de kart. Então foi uma coisa que veio crescendo e na medida do possível os patrocinadores sempre foram ajudando e a coisa foi melhorando e foi progredindo. Então não mudou nada. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dar e que é a única coisa que eu posso dar em retorno ao meu pai é a simplicidade que ele sempre me pediu. Então o dia que eu não for é o dia que ele vai me virar a cara e eu vou ficar muito chateado. Fala, garoto! O que mais impressionou o Cabrini na viagem ao Iraque? Olha, muitas coisas me impressionaram, assim, muito. Por exemplo, eu entrevistei uma menina que tinha 14 anos e ela confessou, assim, sem a menor emoção e com, inclusive, orgulho que ter assassinado 4 crianças com idades de 1 a 4 anos. E, entendeu? Ela era guerrilheira desde 11 anos. Disse que matou o primeiro homem com 12. Me impressionou muito também ter entrar nos castelos suntuosos construídos pelo Saddam Hussein e ver o povo faminto. O povo, né, o povo simples, morando naqueles castelos e sendo isso uma espécie de redenção para eles. E ver a guerra, foram coisas assim muito marcantes. Ver também o rapaz que a gente achava que era uma lenda, mas que a gente acabou constatando que realmente eles existem, que as pessoas quando querem servir o exército lá, eles cortam a orelha, entendeu? Como maneira de opressão. Então, acho que mostra aquilo que o ser humano pode ser capaz, né? E a solução para isso é apenas uma. É o que eu estava conversando outro dia com o Boris Kazoy. E a gente chegava à conclusão que em estados democráticos essas coisas não acontecem. Que um estado democrático nunca entrou em guerra contra outro estado democrático. Sempre quando houve guerra, sempre houve no meio regimes de força. Então eu, particularmente, aprendi muita coisa nessa viagem. O Cabrini, evidentemente, você tentou entrevistar o Saddam, não é? Por que não deu? Porque o Saddam, desde a Guerra do Golfo, não está dando entrevista, porque ele sabe que a imagem dele no exterior não é exatamente a melhor. Então, desde que ele deu aquela entrevista na Guerra do Golfo para a CNN, ele não está dando mais entrevista. E ele escalou o Tarek Aziz, que é o segundo homem mais importante, para nos atender. E nós entrevistamos o Tarek Aziz, que é um cristão, é até uma pessoa polida, que respondeu a todas as perguntas e tal. E a história foi essa. Ok. Pro Rubinho, aqui, com licença. Fala, garoto. Rubinho, como é que você resume em poucas palavras o que a Fórmula 1 significa pra você? Em poucas, não pode ser, se não for em muitas, é a minha vida. É aquilo que eu mais amo realmente fazer. Não tenho... quando algumas pessoas me perguntam se eu gostaria de mudar de categoria, se eu acho alguma outra categoria interessante, eu acho muitas outras categorias interessantes, mas a Fórmula 1 foi tudo aquilo que eu realmente pedi a Deus, para que eu pudesse chegar. Eu cheguei assim de uma forma muito rápida. Digamos que eu acabei o terceiro colegial, em 4 anos eu estava na Fórmula 1, então foi assim, foi uma fase muito rápida da minha vida e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Bacana.
Bem, é o seguinte, ó. Tem um grupo catalão, um grupo daí, o Fura del Baus, que está no Brasil. É a segunda vez que eles vêm aqui. Quem está em São Paulo não pode perder, que é um negócio fantástico, maravilhoso. É uma coisa em termos de teatro totalmente nova, entendeu? Eles vêm com 2 espetáculos. O primeiro, que termina hoje. E o segundo, chamado Sus Ossus, vai acontecer do dia 5 ao dia 10 da semana que vem, tá? No Sesc Interlagos. Não perca, porque é tão legal, é totalmente diferente, tem uma coisa de violência e de atração, de medo e de atração que é muito bacana. A gente vai ver um trechinho numa reportagem da Mônica Martins Teixeira. Vamos lá. La unión del grupo empezó en los 79-80. Fue cuando realmente nos empezábamos a conocer, donde más o menos intentábamos hacer un teatro de calle, un teatro infantil. En esos momentos pues habían unos que éramos músicos, otros actores, otros veníamos de la calle sin ninguna formación. Pero en el 81 fue el año donde realmente decidimos romper un poco estos esquemas y abrir una brecha dentro de lo que es la pasividad del teatro. Ni en MTM, ni en ningún espectáculo de la Fura, ni en el nombre de la Fura, ni en nosotros mismos, ¿no? Primero porque creemos que no es bueno ser mártir ni ser profeta de nada, porque los mártires y los profetas mueren muy jóvenes y nosotros queremos vivir muchos años. Siempre hemos hablado del hombre dentro de los espectáculos. Los 3 primeros hablamos muy claramente, tomando el hombre como personaje principal, y en estos 2 últimos espectáculos hemos puesto un filtro entre el hombre y el tema en sí, que uno es, el 4.º espectáculo es la máquina-hombre, relación hombre-máquina-hombre, y el 5.º espectáculo es manipulación de la información. Aí, Simone? Não, é legal, né? Mexe com a sua emoção o tempo todo. O legal foi a interação deles com o público, aquela coisa do medo, as pessoas correndo pra lá e pra cá. Mas você fica tenso o tempo todo, porque é muito movimento, todo mundo andando pra lá e pra cá. É completamente adrenante, você tem que sair correndo, aí você não sabe se vai te pegar, se já machucou alguém. Agora é mais tecnológico, é uma coisa mais esquisita. Mas os 2 espetáculos, eu fico muito tenso, é muito bonito, eles são maravilhosos, esses caras aí. Ah, eu achei bacana, nada assim do outro mundo, meio histérico um pouco, mas assim, é manipulação da sociedade, eu acho. Posso dizer que é muito forte, muito impressionada. Eles trabalham muito com adrenalina, né? Então você fica o tempo inteiro naquele suspense absurdo, mas tem umas imagens que são muito pesadas, então eu acho que ele mexe com o choque mesmo, ele mexe com o impacto, é meio porrada na cara e é essa a sensação que te dá, né? É isso, La Fura dels Baus. Daqui a pouco a gente continua, para ele dar um tempo de volta. Já! E aí, a gente segue ao vivo aqui pela SBT com o Programa Livre, hoje com Cabrini e com Rubinho. Olha, 2 perguntas que vieram por telefone. A Fernanda Rodrigues de Anápolis, Goiás, Rubinho, se o Schumacher foi contra a sua contratação na Ferrari e se a Jordan é a melhor equipe mesmo para você. Olha, eu acho que o Schumacher, né, ele foi a favor de um piloto que tivesse um pouco mais de experiência em equipes grandes. Ele não chegou a vetar. Eu acho que mesmo porque ele não tinha condições de vetar, porque se ele pedir alguém que tinha mais experiência, não poderia ser o Irvine, que é realmente um pé de asfalto que acelera bastante, mas é um pé de chinelo em conhecimento de carro. Então, isso diz que ele não estava mandando muito lá dentro. Acho que a Jordan foi a melhor escolha, porque eu acho que o ano que vem vai ser tão aberto que a gente não sabe se a Benetton andava porque o Schumacher era bom, a gente não sabe o quanto que a Ferrari vai ser boa, e eu acho que quem saiu ganhando com isso são aquelas equipes que deram a continuidade, que são a Williams, a McLaren,
se Deus quiser, o Hackney ficar bom e a própria Jordan. Então acho que daí o prosseguimento para uma grande temporada. Cabrini, o João Marcelo de Feira de Santana, Bahia, como cidadão brasileiro, o que você acha da atitude do Collor? Ele realmente foi um ladrão? Eu acho que, como jornalista, eu não tenho direito de responder essa pergunta. Eu fiz a matéria, eu acho que a sociedade tem que julgar isso. Eu tenho que fazer as perguntas e a sociedade julga. Eu acho que jornalista não tem direito de fazer isso. E eu não vou fazer isso. Vem cá, você também. Vem, garoto, vem. Aqui, vamos? Vai entregar a camisa pra você, Serginho. Ah, sua camisa de Angatuba. Obrigado, Angatuba. Quantas horas de viagem? Oi? Quantas horas de viagem? Umas 2h30. Bacana, obrigado. 4 horas, você dormiu. Quero fazer uma pergunta pro Roberto. O que você acha da reforma agrícola no Plano Real? Agrária. Eu acho o seguinte, que talvez pudesse ser feito num ritmo mais acelerado, mas que o Brasil precisa incrementar para ser um país mais civilizado, precisa. Fala, garoto. Eu queria fazer uma pergunta pro Rubinho. Você acha que a morte do Senna foi ocultada para evitar o cancelamento da corrida? Foi pra mim ou foi pra mim? Se eu acho que a morte do Ayrton foi Ocultada para evitar o cancelamento da corrida. Olha, é difícil saber, eu tava tão chapado naquele dia, foi bebida, não. Foi bebida, eu bati, eu tava no hospital. Eu tava no hospital, não tinha bebida, no dia da corrida ele tava na Inglaterra. Olha, eu acho que tudo na Fórmula 1 é feito para que o show continue. De uma certa forma, o show precisa continuar. Então, eu não tenho certeza se eles realmente fizeram ou não. Mas eu falei que eu estava chapado porque eu estava no hospital. Nada? O Cabrini, aqui, garota. Roberto Cabrini, você prefere fazer suas matérias aqui dentro do país ou fazer suas reportagens fora? Olha, eu prefiro fazer aqui no Brasil, mas eu acabei me especializando em fazer no exterior, mas eu faço as minhas matérias no exterior para brasileiros. E mesmo quando eu estou no exterior, eu procuro encontrar elementos brasileiros, encontrar personagens brasileiros, porque, antes de tudo, eu sou um brasileiro e falo para vocês, né? Vocês são o meu público. Mas a gente, em jornalismo, a gente se especializa em determinadas áreas e eu me especializei nas coberturas internacionais. Mas eu sempre priorizo o brasileiro. Como é que o brasileiro pode ser inserido nesse contexto? Porque a gente não está fazendo matéria para os outros países, mas para vocês, para a gente. Fala, garoto. Fora o acidente do Senna, qual foi o acidente mais impressionante que você já presenciou pro Rubinho? Eu fiquei muito impressionado com o do Mika Hakkinen, essa última na Austrália. Eu vi a cabeça dele, eu estava dentro do carro olhando na televisão e posso dizer que depois eu tive que voltar à pista e não consegui dar o que eu deveria realmente acelerar. Então eu fiquei bem impressionado porque a cabeça dele bateu de uma forma, o sangue escorrendo, eu já não sabia para onde vinha o sangue, então fiquei preocupado. Fala, garota. Com tantos problemas que está acontecendo aqui no Brasil, o que você acha se acontecesse uma guerra aqui? Você acha que poderia ocorrer uma guerra como está acontecendo no Irã ou no Iraque? Como é que é? Com tantos problemas que está acontecendo aqui no Brasil, você acha que pode acontecer uma guerra como no Iraque ou no Irã? Não, eu acho que não, porque a nossa democracia tem defeitos, mas ela existe. Então eu acho que a gente não corre esse risco. Há sim uma guerra social que precisa ser combatida, mas não na extensão do que eu vi, porque morre-se muito. Eu até, quando eu dizia lá das coisas que me impressionaram, eu até acabei não citando, mas eu entrei na cidade que foi atacada pelas armas químicas e foi a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida, entendeu? As pessoas atacadas por armas químicas.
E a gente até acaba achando que a nossa sociedade está muito mais evoluída, com certeza. Fala, garoto. Queria primeiro entregar o boné do Colégio Salgueiro, onde o Rubinho estudou, e fazer a pergunta pra ele. Boné pra quem? Pra mim? Pro Rubinho ou é pra mim? Rubinho, aí, bonézão pra você. Aí, cana. E perguntar pra ele se ele não se sente incomodado quando ele vai nos lugares aqui mesmo. As perguntas são sempre relacionadas a você e ao Senna. Você não se sente incomodado? Eu acho que foi muito difícil, foi realmente muito difícil, assim, a comparação, a vontade de querer fazer igual, mas depois eu consegui provar não só para mim, mas acho que para todo o público brasileiro, que ninguém vai conseguir ser igual ao Ayrton. Acho que não tem substituto pro Ayrton, porque o Ayrton vai ser uma pessoa que vai ser inesquecível. Então o que eu tenho que fazer é dar continuidade àquilo que eu comecei, que é tentar ser um dia campeão de Fórmula 1 e também dar continuidade a tudo aquilo que os brasileiros conseguiram dentro da Fórmula 1. Então, ser comparado ao Ayrton é uma glória, mas ao mesmo tempo hoje em dia eu estou muito mais bem preparado do que alguns tempos atrás. Eu acho, Serginho, até complementando isso que ele disse, o Rubinho passou por tudo isso e tem só 23 anos. Então, ele passou por uma experiência impressionante. Eu acho que ninguém gostaria de estar na pele dele, porque ele passou por muita cobrança. É inquestionável que ele tem talento e ele tem só 23 anos. Então, o mundo está à frente dele, o futuro, cara. Obrigado. Eu acho que às vezes nós temos menos pressa do que parte da imprensa. Não é verdade? Eu, de uma certa forma, eu não queria que a coisa... Eu não faço a coisa com pressa. Eu acho que você tem que fazer com determinação e quando realmente fazer direito para que a coisa não saia, assim, pela metade. Então, eu não quero chegar a ter, por exemplo, 27, 28 anos e estar na mesma condição. Porque daí você passou da situação de jovem, onde você está um pouco mais relaxado, para a situação pressão, porque você nunca fez. Então o trabalho tem que ser feito para que logo, logo o pódio possa surgir com a sambadinha de novo. Queria perguntar pro Cabrini qual a pergunta-chave que ele faria pro Saddam na entrevista que ele não conseguiu fazer. Olha, se eu pudesse entrevistar o Saddam Hussein, eu perguntaria para ele o seguinte: até quando o senhor acha que o senhor vai conseguir se manter no poder com esses mesmos metros de massacre ao ser humano? Até quando que isso vai conseguir manter o senhor no poder? Acho que é isso que eu perguntaria. Pra livre não tem volta já! E aí, seguimos ao vivo aqui pela SBT Compra Livre. Cabrini, Rubinho Barrichello, perguntas, garoto. Fala. Pro Cabrini, eu queria saber se ele